Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando no livro dos Salmos e hoje é o Salmo número 140. Esse faz parte desse conjunto de salmos últimos que tem como autoria atribuída a Davi e que expressa diversas situações. Talvez o Salmo 140 seja um dos mais dramáticos escritos por Davi, pela abordagem que ele faz. É um salmo pequeno, tem apenas 13 versículos, mas é importante nós, como dos outros, extrairmos lições para a vida da gente. O salmo começa com uma súplica, como a maioria dos salmos que Davi escreveu, tem esse pedido suplicante, esse anelo, esse desejo da intervenção de Deus em sua vida. Davi começa então o Salmo 140 com as seguintes palavras: Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos. Maus e violentos são expressões que Davi usa para se referir àqueles que o perseguem, para se referir àqueles que desejam o seu tropeço, a sua queda, a sua infelicidade. Maus e violentos são palavras que demonstram o desejo maligno e um coração não temente a Deus. Davi poderia digamos assim, se proteger e até guerrear contra as nações vizinhas, contra as nações que desejavam a destruição do povo hebreu. Ele estava acostumado a lidar com essas guerras. Durante os seus 40 anos de reinado no Reino Unido de Israel, foram as dezenas e centenas de batalhas que ele enfrentou. Mas quando ele fala, livra-me dos homens maus, proteja-me dos violentos, ele não está se referindo necessariamente a uma nação, a um povo inimigo, mas talvez àquele que de maneira ardilosa, maquiavélica, maldosa, maligna, tenta realmente atingi-lo. Eu creio que as palavras seguintes deixam isso mais claro. No verso 2, e aí fica muito evidente, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Isso prova, aqui nos dá uma indicação de que esses homens maus violentos não eram aqueles que habitavam em outras e distantes fronteiras em relação ao Estado de Israel. Possivelmente esses homens maus violentos que tramavam planos perversos eram pessoas de dentro da nação e talvez de dentro do palácio ou quem sabe até mesmo do ambiente familiar. Então Davi diz, Deus livra-me, proteja-me, esses homens que tramam planos perversos. É interessante, Jesus diz lá em Mateus capítulo 12 que a boca fala do que está cheio o coração. E é verdade, a pessoa fala, ela acaba manifestando os seus pensamentos maus e perversos através de palavras, mas também as atitudes. O mesmo Jesus, em Mateus 7, diz que os homens maus revelam a sua natureza, o seu coração mau e perverso, por causa ou através de suas obras, assim como os frutos revelam a natureza de uma árvore, se ela é boa ou ruim. Então Davi diz a esses homens maus e perversos tramam planos. E que planos? Planos para fazer maldade. São pessoas que não dormem enquanto não veem ou melhor, não descansam enquanto não veem seus planos malignos sendo realizados ou mais ainda, tendo o efeito desejado. Davi continua, estão sempre provocando guerra. Para essas pessoas a paz inquieta, a paz incomoda. Viver bem com o outro não existe, a não ser que haja rixa, que haja briga, que haja dissensão. E há pessoas assim, que estão sempre provocando rixa, provocando questões ou levantando questões para suscitar brigas e discussões. Só que Davi fala desse grupo de pessoas como pessoas que têm como veneno, como ele fala aqui no verso seguinte, veneno no seu coração. Diz assim, afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Isso mesmo, isso nos dá uma ideia de que essas pessoas estavam muito próximos a Davi.
E talvez, meu querido, talvez, minha querida, você esteja vivendo próximo de pessoas que desejam o seu mal. Pode ser que você esteja próximo de pessoas que com a sua boca destilam veneno. Como diz o texto, afiam a língua como a da serpente. A serpente tem uma língua bifurca ou bifurcada, ou seja, dividida. E a gente sabe que quando a serpente põe a língua para fora, repetidas vezes, ela está tentando identificar e localizar a sua presa. Através da língua bifurcada, ela percebe as partículas químicas que são exaladas pelo corpo da vítima em potencial. E então os sensores que ficam no céu da boca da serpente, ela faz, entre aspas, a leitura química e então ela consegue identificar a presa e localizar. E então Davi usa essa analogia para dizer: eles afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. A língua como a serpente que afia, e veneno de víbora está em seus lábios. A víbora é um tipo de serpente, de cobra muito venenosa. A Bíblia fala lá no livro de Números que serpentes abrasadoras ou víboras muito venenosas estavam picando os hebreus e levando-os à morte por causa da incredulidade deles e por causa da murmuração e reclamação. Então Deus permitiu que serpentes abrasadoras, víboras venenosas, picassem e então levasse aquelas pessoas à morte. E vários morreram vitimados pelo veneno da serpente ou das serpentes. Quando a serpente inocula através de suas duas presas o veneno no corpo da vítima, o veneno entra na corrente sanguínea e, dependendo do potencial de contaminação, de ação do veneno, em 6 horas ou em menos, a pessoa pode morrer. Então Davi disse: eu sou cercado dessas pessoas, essas pessoas que estão muito próximas, que com a sua boca destilam veneno, que a língua está cheia de veneno, que estão afiando a sua língua como a serpente que lança, que joga, que fica colocando a sua língua para fora da boca num movimento absurdo, estranho, mas que essa é a forma dela realmente se preparar, ou melhor, identificar a presa e se preparar para dar o seu bote. Davi: estou no meio dessas pessoas, livra-me dessas pessoas. E ele continua no verso 4: protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. E aqui a gente pode entender a diferença. Enquanto que as pessoas podem querer destruir o outro por meio das palavras, palavras depreciativas, palavras venenosas, palavras para macular a reputação, para colocar a pessoa em xeque. Tem gente que tenta destruir pelas palavras, mas não tendo êxito, ou seja, não sendo capaz de destruir pela reputação ou pela má reputação que tentam construir, então partem para ações mais contundentes, para os atos de violência. E tanto para os que usam da palavra, da língua, dos lábios para tentar destruir o outro, há aqueles que vão para a prática, que vão para a ação, que vão para cometer atos de violência. E Davi diz: Senhor, proteja-me dessas pessoas. E ele continua: homens arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes, no meu caminho armaram ciladas para mim ou contra mim. Lembra que eu falei? Há pessoas que ficam apenas no campo das ideias. E nas redes sociais, hoje em dia, é muito comum pessoas fazerem comentários indevidos, as chamadas fake news. Às vezes a pessoa lança uma palavra mal colocada, não verdadeira e verídica, e outros, sem questionar, sem avaliar, sem pesquisar, vão acreditando e vão repercutindo. E então as pessoas que são vítimas dessas fake news acabam tendo uma reputação cuja recuperação é difícil acontecer e demora quando acontece. Pois bem,
Davi está dizendo: Senhor, livra-me dessas pessoas, desses que falam, desses que agem e desses, porque uma coisa é aquela fala disfarçada, aquele veneno destilado de forma muito, digamos assim, discreta. Mas, por outro lado, há aqueles que partem para a ação violenta, para o embate, para o ataque franco e aberto. Porém, há um terceiro grupo de pessoas que são ardilosas, que não se expõem, porque quem arma uma armadilha, quem prepara uma armadilha, não fica à vista de sua presa em potencial. Ou você acha que o caçador fica ali do lado daquela armadilha para pegar sua presa? Nada. O caçador prepara a sua armadilha e fica de tocaia, ou a deixa lá e certo tempo, talvez no dia seguinte ou alguns dias depois, vai lá ver se tem alguma presa. É assim que são as pessoas maldosas. São pessoas que não querem se expor, são pessoas que não querem, digamos assim, ter o ônus de carregar aí a comprovação de suas más ações. Elas agem, como eu falei numa outra ocasião, são amoladoras de faca. Elas não querem se expor, elas não querem se evidenciar como pessoas más e maquiavélicas. Elas se preparam e vão embora. Olha, não fui eu, não fiz nada, não falei nada. E elas então criam suas armadilhas e querem pegar as suas vítimas. E ele usa aqui uma expressão: prepararam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes, como quem caça um pássaro ou que busca realmente a sua vítima, lançando as redes sobre elas. E, como diz o texto, no meu caminho preparam ciladas contra mim. E há várias maneiras das presas serem caçadas. E Davi usa essas armadilhas para dizer: pessoas que desejam meu mal fazem isso. E pode ser que você tenha sido vítima de palavras malditas, talvez você tenha sido prejudicado por ações de pessoas que odeiam você sem nenhum motivo, e pode ser que você tenha caído em armadilhas, entre aspas, pegadinhas, para que você seja exposto de maneira como se fosse o responsável de todo o mal. Pois bem, só Deus pode proteger você. Só Deus pode guardar você de tudo isso. Você precisa confiar no Senhor. Na metade, ou melhor, na metade do Salmo 140, Davi diz o seguinte: eu declaro, no verso 6, eu declaro ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve, Senhor, a minha súplica. Ou seja, em contrapartida aos homens maus e violentos, entre aqueles que destilam veneno com a boca, com seus lábios, aqueles que agem de modo violento ou de forma traiçoeira, apesar de tudo isso, Davi diz: eu declaro ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve, Senhor, a minha confiança. E aqui é impressionante como, apesar de toda a pressão, de toda a perseguição, de todo o sofrimento que Davi vivenciou, provocado pelos seus inimigos, ele ainda assim recorria ao Senhor, ele ainda assim permanecia fiel ao Senhor. Sabe por quê? Se as coisas são difíceis com Deus na sua vida, imagine sem Deus. Se vocês que vai à igreja, que ora, que pratica a palavra de Deus está sofrendo, imagine quem não confia em Deus. Então, meu querido, permaneça fiel ao Senhor. Declara como Davi: eu declaro ao Senhor, tu és o meu Deus. E aí no verso 7, ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Que coisa interessante. Que palavras Davi usa para se expressar ao Senhor? Ó soberano Senhor. Sabe o que é soberano? É aquele que está sobre tudo e sobre todos. Aquele que reina de forma poderosa. Aí talvez você pergunte, como Davi poderia dizer que Deus, que ele confiava e que Deus era soberano, se ele sofria armadilhas, ataques dos inimigos, se ele sofreu ações, palavras malditas? É muito simples.
Davi sabia que ele não podia controlar a vida do outro e nem tapar a boca daqueles que desejavam o seu mal, nem impedir que essas pessoas praticassem maldades contra ele. Mas ainda assim ele cria que tudo estava debaixo da autoridade e do poder do Senhor. Por isso que ele fala, diz aqui no versículo 7, meu Salvador poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, eu sei que posso confiar no Senhor. Tu me proteges no dia da batalha. E todos os dias enfrentamos batalhas. E se não é Deus, como a gente vai lidar com elas? Como vamos superá-las? E ele continua no verso 8. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Claro que Davi está fazendo um pedido cuja resposta é óbvia. Na verdade, Davi nem precisaria assim se colocar, mas ele faz isso por causa de sua aflição e pela confiança que ele tem no Senhor. De fato, Deus não atende aos desejos dos ímpios. Deus não tem prazer. Deus não satisfaz a vontade dos ímpios. O homem mau faz maldade porque ele quer. O homem mau provoca o mal contra o outro por causa de suas más intenções. Mas Deus está no controle. Lembra aqueles inimigos do povo de Deus lá, de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia? Os inimigos provocaram, instigaram o rei Nabucodonosor a jogar os três contra ou na fornalha de fogo ardente, e nada pôde ser feito. O próprio rei mandou, depois de ordenar que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, mas Deus mandou o anjo e protegeu os seus servos. De igual forma, motivado pela inveja, pelo desejo de destruição de Daniel, os seus colegas de trabalho fizeram uma armadilha, arquitetaram um plano perverso para que Daniel fosse morto ao ser jogado na cova dos leões. Mas Deus mandou um anjo e guardou Daniel. Isso quer dizer que Deus guarda aqueles que realmente confiam nele. E ainda que o ímpio tenha, entre aspas, algum êxito em parte dos seus planos, Deus cuida dos seus. Deus protege os seus. É por isso que no versículo 9 diz assim: recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Ou seja, Davi coloca nas mãos de Deus. Eles falaram, eles fizeram, eles atuaram contra mim, desejando o meu mal. Que Deus retribua. Que Deus retribua. Por que Davi faz isso? Porque por 2 motivos. Davi não queria agir por vingança, embora motivação para isso tivesse. Davi preferiu confiar em Deus. Davi preferiu dizer: Deus, cuida dessa situação. Resolva isso. Que aqueles que intentaram mal contra mim vejam a tua bondade, a tua justiça a meu favor e que eles sofram as consequências dos seus atos. É isso que Davi pede. Você não tem que lutar contra as pessoas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Deixe Deus cuidar do que você não pode cuidar. No versículo 10 diz assim: caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em cova das quais jamais possam sair. Davi realmente estava muito afligido por causa dos homens maus e perversos, por eles arquitetarem planos terríveis. E ele pede a Deus: Deus, resolva isso. Que todos os meus inimigos sofram as consequências dos seus atos. Que eles sofram, não porque eu desejo. Obviamente que na hora da raiva a gente fala impropérios, a gente fala muita coisa. Mas Davi, em última instância, diz: Deus, que eles sofram as consequências dos seus atos. Para quê? Para que eles reconheçam que eles erraram. Muitas vezes a pessoa má e perversa não ouve o outro. Filhos desobedientes não ouvem seus pais. Filhos rebeldes não se sujeitam aos seus pais e só vão reconhecer que erraram quando sofrerem as consequências. Lembra do filho pródigo? Ele quis sair, o pai não questionou, não há nenhuma palavra ali de o pai tentando dissuadi-lo daquela atitude, aquele desejo. O filho sai de casa, apronta, e só quando está na condição
de cuidador de porcos é que a ficha cai, ele reconhece os seus erros e busca a reconciliação. Pode ser que tantas pessoas desejaram o seu mal, mas elas só vão reconhecer que erraram, só vão pedir perdão a Deus quando vivenciarem as consequências dos seus atos. É isso que Davi coloca aqui. No versículo 11, se aproximando do final do Salmo, ele diz assim: que os difamadores não se estabeleçam na terra e a desgraça caia ou persiga os violentos até a morte. Difamadores, violentos, homens maus, que só podem ter um freio na sua maldade estabelecido por Deus. No Salmo 125, como já lemos, o salmista diz: Deus não permitirá que o cetro da impiedade permaneça sobre a sorte dos justos, para que estes não façam uso da maldade. Ou seja, Deus tem um limite. Deus sabe até que ponto você e eu podemos resistir diante de uma situação tão difícil. Uma pessoa má, perversa, uma pessoa que deseja o seu mal, que fala, que difama, que age. Deus sabe do seu limite. E na hora certa ele age para demonstrar claramente que você é filho, que você é filha amada em Cristo Jesus e que ele vai guardar você. Confie no Senhor. Ainda que haja tanta dificuldade, dependa do Senhor. E então no penúltimo versículo do Salmo 140, Davi diz: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Davi sabia que Deus é justo. Deus sabia, ou melhor, Davi sabia que Deus age com amor e justiça, principalmente para aqueles que não podem se defender, para aqueles que não podem requerer e ter alguém que lhe proteja diante de tanta aflição. Sei que o Senhor defenderá a causa dos necessitados e fará justiça aos pobres. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. O Senhor Jesus disse que Deus é justo. Se você está sofrendo injustiça, recorra àquele que é o supremo juiz, porque a sua causa será por ele defendida. E então, no último versículo do Salmo 140, Davi diz o seguinte: com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Eu vou ler novamente em partes. Com certeza os justos darão graças ao teu nome. Os justos louvarão teu nome. Os justos certamente demonstrarão gratidão ao Senhor. Pelo quê? Por causa da justiça que Deus realiza. Confie em Deus. Creia no Senhor e que em Jesus Deus cumprirá a sua justiça sobre você, porque de fato a maior de todo ato de justiça que Deus fez, o mais importante foi nos justificar pelo sangue de Jesus. Confie no Senhor. E então, diz a parte B dos últimos versículos do Salmo 140, versículo 13: e os homens íntegros viverão na tua presença. A maldade pode acontecer, os homens maus podem cantar vitórias por um pouco de tempo, podem até usufruir das benesses dos seus maus atos, mas é por pouco tempo. Eles passam, conforme o Salmo 40, também escrito por Davi, ou melhor, o Salmo 37, o injusto, uma hora ele vai reconhecer que é injusto. O pecador, perverso e mau, uma hora ele vai reconhecer a sua perversidade e sua maldade pelas consequências dos seus atos. Porém, os justos glorificarão o Senhor e experimentarão dos resultados, como diz assim: os homens íntegros viverão na tua presença, como diz o Salmo 1. O justo permanecerá na casa do Senhor, porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Confie no Senhor. Creia que Deus cuida de todo aquele que nele confia. Homens maus existem neste mundo, mas Deus conhece aqueles com o coração íntegro, se voltam para ele de todo o coração.
Confie no Senhor e seja feliz em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.